Glória a Deus, graça e paz para a tua vida. Deus abençoe tua família, a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Estarei ministrando uma palavra para abençoar você, uma palavra vinda diretamente do alto para abençoar você, para abrir o teu entendimento, para que você possa compreender o andar no poder, para que você possa compreender como se mover no reino. Esta palavra vai te edificar, vai te abençoar. Deus vai abrir os teus olhos com esta palavra, amém? Glória a Deus. Vamos ao texto então desta pregação, desta palavra nesta tarde. Que você tenha uma boa tarde. Vamos então ao texto que está falando aqui. É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 17. Diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tomes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Olha o que a palavra do Senhor está nos falando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 17 em diante. Está nos falando que Saulo, na época ele era Saulo, ele não era convertido ainda. Então ele foi batizado e também se converteu a Jesus Cristo. Para quem não sabe, Saulo, antes de ser Paulo, ele era perseguidor da igreja. Saulo, ele era fariseu, ele era rígido, ele era religioso, fanático religioso na religião lá dos fariseus, nas doutrinas dos fariseus. Saulo perseguia a igreja, porque Saulo ele não cria que Jesus Cristo era o Messias, então ele perseguia a igreja. Ele ia de em casa prendendo os crentes e levando os crentes para a prisão. Saulo perseguia todos. Ele aprovou a morte de Estevão também. Para quem não sabe, os fariseus eles foram educados numa doutrina religiosa, numa doutrina que fala de Deus, mas não demonstra um Deus vivo, um Deus poderoso que se move em nosso meio. E Paulo foi educado assim. Saulo foi educado na época, como diz o nome. Saulo foi educado assim. Mas o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós temos que entender a se mover no reino e não na religião. Saulo, quando era fariseu, era religioso, mas depois que as escamas caem do olho dele, ele pode ver de novo. E ali quando Ananias coloca as mãos sobre ele, as escamas caem. E aí ele pode ver com os olhos do reino e não mais com os olhos da religião. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Ele pode agora se mover no reino. E realmente isso acontece. Se tu olhar para a Bíblia em Atos dos Apóstolos, depois Paulo, que não é mais Saulo, agora é Paulo, começa a ser usado por Deus para abençoar muitas vidas. Deus começa a fazer maravilhas pelas mãos de Paulo. Paulo começa a ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Mas por quê? Porque ele não está se movendo mais na religião, ele está se movendo no reino. O crente de reino se move no poder, o crente de reino anda no sobrenatural. O crente da religião, ele não anda no sobrenatural, o crente da religião, ele anda nos costumes religiosos. Mas eu te digo uma coisa, a religião não te salva, o que te salva é a palavra, o que te salva é andar na palavra do Senhor Jesus, aleluias. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que não entenderam isso ainda, tem pessoas que estão andando na religião, achando que a religião vai salvar, mas a religião não salva ninguém, quem salva é o Senhor. O Senhor salva sim, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E como é que eu sou salvo por Jesus Cristo? Quando eu dobro meu joelho, eu me arrependo dos meus pecados e pela graça eu sou salvo. A graça vem sobre nós e nós somos salvos. A salvação é um presente de Deus, é de graça. A salvação não é mérito de ninguém, ninguém alcança a salvação por esforço. Nós alcançamos a salvação de graça, nós alcançamos a salvação quando nós entramos em comunhão com Cristo, nós se voltamos para Deus, aleluias, isso que nos torna salvos. Agora a religião que ensinaram para muitas pessoas é que para você ser salvo, você tem que fazer algo para o seu Deus. Quanto mais você faz, mais o teu Deus te abençoa, mas está errado, essa não é o reino, isso é religião, aleluias. Nós temos que entender isso. Tem gente que não entendeu isso ainda, está andando em religião. A religião não salva, o que salva é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Você está entendendo isso que eu estou pregando para você? Você está entendendo esta mensagem? Existe a diferença do crente que anda no reino e existe a diferença do crente que anda na religião.
O crente de reino se move na palavra. Tudo que a palavra diz sobre o que ele pode fazer, ele faz. Agora o crente da religião coloca empecilho. Jesus operava milagres, mas não opera mais. Operava no passado, agora não opera mais. Mas agora o crente de reino não. O crente de reino, ele olha para a palavra, e a palavra está dizendo ali: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o crente de reino pega essa palavra, e quando ele vê alguém enfermo, ele coloca as mãos sobre os doentes são curados. Aleluias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É isso que nós temos que entender. A religião não vai te salvar, a religião não salva. O que salva é palavra, o que salva é obediência, o que salva é comunhão com Jesus. Não é o tanto ler a Bíblia que vai te salvar, o que vai te salvar é comunhão com Cristo. Aleluias. Nós temos que entender isso. Tem muitas pessoas que foram criadas no sistema religioso e estão na religião. O religioso diz assim: quem pode pregar a palavra é só o pastor. O religioso diz: quem pode pregar é só o evangelista. Quem pode pregar é só o obreiro. Quem pode orar pelas pessoas é só quem tem cargo. Mas a Bíblia não diz, a minha Santa Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz outra coisa. A minha Bíblia diz o quê? Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A minha Bíblia diz isso. Se a minha Bíblia está dizendo isso, quer dizer que a verdade, a palavra está dizendo isso. Jesus não disse que só quem tem cargo vai fazer a obra. Jesus não disse que só quem tem cargo vai fazer, se mover no poder, no manto. Jesus disse que todos podem. Estevão não era apóstolo, Estevão não era pastor, Estevão não era evangelista, era diácono. E mesmo assim Deus usava ele para operar maravilhas e sinais. Porque ele andava no poder, ele era cheio do Espírito Santo, ele andava no reino. Jesus Cristo nos deu a chave do reino, para nós acessarmos as chaves do reino e assim alcançarmos aquilo que nós precisamos. A religião te ensina que você tem que buscar até receber. Você tem que implorar para Deus dar para você. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando venceu na cruz do Calvário, ele já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Ele venceu todos os demônios, ele venceu tudo por nós na cruz. Todo aquele que nasceu de novo e aceitou a Cristo tem direito à herança em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. A bênção já é tua, tomo posse da minha bênção. Você tem que tomar posse da bênção. A cura já é tua. A salvação já é tua, basta você confessar com a sua boca. A libertação pode ser tua também, Jesus Cristo já te libertou. Se crermos no Filho de Deus, verdadeiramente seremos livres, porque o Filho do Homem não veio para os bons, mas veio para os perdidos. Olha o que essa palavra nos fala. Nós temos que entender isso. Então não é a religião que salva, mas é o reino, é o andar na palavra. As pessoas estão com costume religioso, achando que a religião vai salvar, achando que a religião vai resolver seus problemas. Por isso que muitos vão em seitas aí, não resolve nada, porque o que resolve é a palavra, o que resolve é o andar na presença do nosso Deus. É isso que resolve, é andar no poder. Jesus Cristo deu poder para nós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a força do mal. Olha o que a Bíblia diz. E como, irmão, que eu acesso esse poder? Como é que eu acesso essa presença? Usando as chaves do reino. Nós temos que usar as chaves do reino. É nos dado autoridade no nome de Jesus, é nos dado poder, é nos dado palavra para usarmos essas chaves e alcançarmos as bênçãos, a alcançar os depósitos celestiais. E quando nós usamos essas chaves, os depósitos celestiais são abertos e nós recebemos. A bênção já é nossa, a herança em Cristo já é nossa. Basta confessarmos, basta nós determinarmos. É isso que nós temos que fazer. E tem gente que não entendeu isso ainda, está implorando, fazendo oração de coitado a Deus, achando que Deus vai dar, mas Deus não dá para aquele que faz oração de coitado. Deus dá para aquele que determina, Deus dá para aquele que sabe dos seus direitos em Cristo Jesus sobre a palavra. Aleluias. Tem igrejas que pregam sobre a palavra, mas não tem sinais e prodígios e milagres. Tu não vê sinais, prodígios e milagres acontecendo. É só a palavra, mas Jesus disse, o que Jesus disse? Os sinais seguirão aqueles que crê.
E nós temos que entender isso. A Bíblia está nos falando que nós não vivemos pelo natural, mas pelo sobrenatural. Agora o religioso diz, Jesus operava no passado, mas não opera agora. Eles apresentam um Jesus histórico e não apresentam um Jesus vivo. Mas nós que somos crentes do reino, que andamos no reino, nós apresentamos um Jesus vivo. Nós apresentamos um Jesus que cura. Nós apresentamos um Jesus que liberta. Nós apresentamos um Jesus que batiza no Espírito Santo e fala em línguas estranhas. Nós apresentamos um Jesus vivo. Aleluias! Nós temos que entender isso. A palavra está falando com muita gente. Quem está ouvindo essa mensagem, eu creio que esta palavra está falando. Aleluias! Nós temos que entender isso. Saulo era religioso, mas quando as escamas dos olhos caíram dos olhos dele, ele começou a olhar com o reino, com os olhos do reino. Verdadeiramente Jesus está vivo. Verdadeiramente Jesus apareceu para mim no caminho para Damasco. Ele apareceu para mim, ele está vivo. Verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Verdadeiramente Jesus está vivo, está operando milagres em nosso meio. Aleluias! Nós temos que entender isso. Agora o crente de religião não. O crente de religião ele vai muito por posição social, por cargo. Mas não é assim, gente, não é assim. A Bíblia está dizendo que nós podemos nos mover no poder de Deus, no manto do sobrenatural. Todo crente pode acessar o sobrenatural. A Bíblia nos fala que nós temos o poder de permitir e de proibir. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então nós temos que entender isso. O povo precisa entender isso. O povo não entendeu isso ainda. Por isso que está aparecendo. Tem irmão doente que não conseguiu acessar a cura. Mas por quê? Porque a cura já é dele. Ele não entendeu ainda que a cura já é dele. Basta ele reivindicar seus direitos em Cristo Jesus e ele será curado. Porque ele levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades. Jesus Cristo levou tudo isso na cruz do Calvário. Ele já conquistou por nós. Basta eu acessar as chaves do reino. A primeira chave é a autoridade. Como assim autoridade, irmão? A autoridade do nome de Jesus. A partir de que eu uso a autoridade do nome de Jesus, eu posso entrar na presença do Pai. Eu entro na presença do Pai e converso com Ele. Segunda chave, poder. Como assim poder, irmão? O poder no nome de Jesus. Jesus Cristo nos deu poder. Nós temos poder nas nossas palavras. No nome de Jesus, tudo que você falar no nome de Jesus com palavras acontece. Você tem poder para abençoar e você tem poder para amaldiçoar. Você sabia que com a sua boca você pode abençoar e você pode amaldiçoar? Pois é, a religião não te ensina isso. A religião te ensina que você deve somente o quê? Somente ficar fazendo reza, fazer oração de coitado, mas não é assim. Por isso que tem muitos padecendo por causa disso. Eu também, quando eu comecei, eu era assim, mas depois quando eu comecei a entender, os milagres começaram a acontecer. Tem milagres que começaram a acontecer no meu ministério, curas começaram a acontecer, libertações começaram a acontecer, milagres financeiros começaram a acontecer, porque eu entendi que como é que usa as chaves do reino para ser abençoado. Aleluias! Nós temos que entender isso, meus irmãos, nós temos que entender. Aleluia! É importante nós entendermos isso. Aleluias, nós temos que entender, amém? Então a terceira chave que eu dou para você é a palavra. Tudo que a palavra diz respeito a você, você pode acessar. Se a Bíblia diz que a prosperidade é tua, então você pode receber a prosperidade por direito em Cristo Jesus, você pode receber prosperidade. Porque a Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus. Deus tem o dom da prosperidade. Ele pode abençoar você com prosperidade. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E toda vez que você cita essa palavra no nome de Jesus e tomar posse desta bênção, você é abençoado. Então entenda que para receber você não precisa ficar fazendo esforço. Basta você crer. Basta você reivindicar os seus direitos em Cristo Jesus. A única coisa... Uma das únicas coisas que tem que ter sacrifício, tem que ter esforço, é a unção, que é receber dons. Aí é outra história, aí tem que jejuar, tem que buscar a Deus, aí é diferente. Mas salvação, cura, libertação, basta você obedecer somente a Deus e o que está na palavra dele, e você alcança. Então nós temos que entender isso, meus irmãos, nós temos que entender isso, povo. Não é a religião que salva. Não é a religião, não é o pastor que salva, não é o obreiro.
É a comunhão com Jesus, é a comunhão na palavra, é o andar na palavra, é a obediência. Não é o tanto fazer que vai me dar salvação. Tem religiões aí que dizem que o tanto da esmola você vai ser salvo. O tanto pregar vai ser salvo. Não é isso. A Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia diz ali, tem muitos que vão fazer milagres e vão para o inferno. Mas por quê? Porque estão andando na religião. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva no reino, na palavra. Tem o crente religioso que crê no sobrenatural? Tem. Mas eles dizem que somente quem tem cargo pode fazer. Mas eu venho dizer para você, você que está se sentindo intimidado, porque muitos estão te diminuindo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te usar para mostrar para essas pessoas que Ele também te usa. Porque o poder de Deus está disponível a todos que creem em Cristo Jesus, que nasceram de novo, está disponível a todos, a unção está disponível a todos. Não é só para um ou para outro, é para todos. Então não enterre o teu ministério, não enterre a unção que Deus te deu, mas use esta unção, use esse ministério, exerça esse ministério. Ainda que Satanás se levante com posições, use, não dê bola, marche, porque você também pode ser usado por Deus. Todos nós podemos ser usados por Deus. Não é aquela coisa religiosa que não, só quem tem cargo pode usar, porque eu não sei o quê, porque usa gravata, usa terno. Isso não é nada, irmão, isso não é nada. Isso é religião. Isso é religião. Agora o evangelho não. O evangelho do reino te ensina a ter comunhão com Jesus. O evangelho do reino te ensina a ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar vidas. O evangelho do reino te ajuda a não fazer acepção de pessoas. O evangelho do reino te ajuda a amar o próximo. Te ajuda a acessar o sobrenatural, porque tem muito crente que não acessa o sobrenatural, porque está vivendo na religião. Se você andar na religião, você não vai viver o sobrenatural. Você precisa viver no reino. Evangelho, na palavra, em Jesus Cristo. Sem mim ninguém pode fazer nada. Jesus fala, sem mim ninguém podeis fazer nada. Jesus fala isso. E nós temos que entender. Então é na palavra, é acessando as chaves. Eu já te dei as 3 chaves que tem que usar. Você usa essa chave, você gira essa chave, então você acessa os depósitos espirituais celestiais de Deus, e Deus derrama as bênçãos sobre você, e você é abençoado, e você toma posse da bênção. Aleluia, é assim que se recebe. Não é religião, não é o tanto fazer que Deus vai te dar. A religião ensinou que tu faz por teu Deus, e o teu Deus te dá. A única coisa que nós temos que fazer para Jesus, para Deus, o que é? Obediência à palavra. Obediência à palavra, é isso que nós temos que fazer. Aleluia. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender. Tem gente que não está entendendo. Tem gente que está vivendo na religião. Religião não salva. Aleluias. Por que você acha que os fariseus eram contra Jesus? Porque Jesus apresentava o reino e não o evangelho de religião. Uau, aleluia. Sim, os fariseus viam Jesus curando, Jesus expulsando demônio, operando milagre, caminhando sobre as águas. Eles ficavam, mas que é isso? Por que a gente não consegue? Porque vive na religião. Quando você passa a viver no reino, o sobrenatural se manifesta, o poder de Deus pega, Ele te pega, o poder te pega. Aleluias. Nós temos que entender isso, irmãos. É necessário nós entendermos isso para viver o sobrenatural, para acessar os depósitos celestiais. Você está entendendo o que eu estou falando? Não viver na religião, mas viver na palavra de Deus. Tudo que a palavra diz que você pode fazer, você pode. Independente se você tem cargo ou não tem cargo, você pode sim. Saulo era fariseu, era religioso, mas quando as escamas caíram, ele passou a ser Paulo, passou a ser convertido, a crer em Jesus, a viver no reino, a crer que Jesus Cristo opera. Aleluias. Tanto que diz uns versículos mais abaixo, depois desses daí, diz ali que Paulo anunciava corajosamente a palavra de Deus, falava do reino, falava de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu.
Agora tem igrejas que falam só da palavra. Ai, a palavra. Eu creio na palavra. Mas é aquela palavra, como que eu posso dizer pra você? É aquela palavra de coitado. Eles ensinam que se Deus quiser, Ele vai dar pra você. Mas é claro que Deus quer abençoar você. Deus quer te curar. Jesus Cristo quer te curar, quer te libertar, quer te salvar. Quer salvar teu casamento, quer salvar tua família. Quer te dar poder, quer te dar unção pra vencer o mal. Aleluias, pra você viver bem nesta terra. Ou você acha que Deus quer que você viva padecendo nesta terra, mendigando pão, usando roupa rasgada? Não, Deus não quer isso. O problema é que a religião ensinou você a viver assim. A religião ensinou que o crente tem que sofrer. Mas quando a Bíblia diz suportais os sofrimentos com paciência, está falando de provação. E não está falando de andar padecendo por aí. Está falando de suportar as provações, permanecer firme com Deus, agarrado com Deus nas provações, e Ele te honra depois que acaba a provação. Aleluias! Glória a Deus! Nós temos que entender isso. Essa palavra está falando com muita gente. Está falando com muita gente, eu creio. Não é em vão que a palavra vem, essa palavra veio direta do alto. O Espírito Santo falou para eu ministrar esta palavra. Alguém precisa ouvir sim, eu não creio que é em vão, alguém está recebendo sim. Aleluias. Maravilhoso é o nosso Deus. Então nós temos que viver o sobrenatural, sendo crente de reino e não crente de religião. O crente de religião diz que existe membro de banco, mas agora o crente de reino não. O crente de reino diz que não existe membro de banco, todos podem ser usados. Olha na igreja de Corinto. Quando Paulo estava na igreja de Corinto, todos queriam profetizar, todos ao mesmo tempo. Imagina uma igreja que todos querem ser usados, todos eram usados, imagina. Todo pastor ia gostar de pastorear a igreja de Corinto, porque era a igreja conhecida pelos dons. Imagina todos querendo profetizar, todos querendo pregar, e Paulo, tá, calma, todos podem pregar, mas um de cada vez, imagina. Nós temos que entender isso, irmãos. Então nós todos podemos ser usados por Deus. Isso é história que nós temos que andar padecendo. Isso é história que nós temos que suportar a doença, que foi Deus que plantou doença. Deus não planta doença nenhuma, isso é mentira. Deus, Ele cura. Quem planta a doença é o diabo. É o diabo que planta a doença, não é Deus. Temos que entender isso. Tem gente que está vivendo na heresia. A religião te ensinou muita heresia, mas agora eu estou abrindo seus olhos. As escamas dos olhos religiosos está caindo. O Espírito Santo está te tocando. Você está sendo tocado por Deus aí. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Você está aprendendo. Agora você está compreendendo. O teu entendimento está abrindo. Você está começando a entender. É muito tremendo a palavra de Deus. E foi assim que Paulo aprendeu. Imagina, Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele andava na religião. E os fariseus falavam de Deus. Mas naquela época Deus já tinha se afastado da humanidade. Ficou um tempo afastado sem falar com a raça humana. Depois Deus se manifestou através de João Batista e através de Jesus. E tudo que os fariseus falavam, muita coisa eles não cumpriam. Eles só falavam, ensinavam costumes religiosos, mas não cumpriam. E tem gente que acha também que ir ao domingo à igreja vai te salvar. Ir ao domingo à igreja não vai te salvar. Não, capaz? Não vai te salvar. Ir domingo à igreja? Eu vou à igreja, sabe pra quê? Eu vou à igreja para adorar a Deus. Eu vou à igreja para recarregar minha bateria, para voltar para o campo de batalha cheio do poder, cheio da graça, cheio da autoridade, para vencer o mal, vencer os meus problemas. É isso que eu vou à igreja, para adorar a Deus com meus irmãos. Claro que eu entendo que tem bênçãos que só recebemos na igreja, mas tem gente que está achando que salvação vem de ir à igreja. Não é ir à igreja que te salva. O que te salva é tu ir à igreja, ouvir a palavra e crer naquilo e pôr em prática. Isso vai te salvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu estou falando, o poder está caindo aqui. O poder está caindo, eu estou falando e o poder está caindo. Aleluia. É isso que nós temos que começar a entender. Viva o reino, no reino e não na religião.
Não é Umbanda que vai te salvar, não é espiritismo que vai te salvar, não é catolicismo que vai te salvar. Não é magia negra que vai te salvar. É palavra de Deus, viver a palavra, comunhão com Jesus, sobrenatural. Aleluia! Você está entendendo? Diga glória a Deus aí onde você está, glorifica a Deus. Aleluias! Que esta palavra fique no teu coração, que você possa entender que nós temos que viver no reino, na palavra, usando as chaves do reino, acessando os depósitos celestiais do reino e sendo abençoado e vivendo o melhor nesta terra. Somos reis e sacerdotes. Tem igrejas religiosas que te ensinam só o lado de sacerdote, mas não ensinam o lado de rei. Tu é rei também, meu irmão. Minha irmã, tu é rei também, tu é rei. Vocês são rei. Vocês são príncipes aqui na terra. E todo rei tem autoridade. Então vocês têm autoridade. Vocês têm autoridade, como eu disse, as 3 chaves. A autoridade, vocês têm poder, vocês têm a palavra. Tudo que ligares na terra é ligado no céu. Palavra de vocês tem poder. Se você disser: na minha casa não entra mais o mal, no nome de Jesus, o mal não vai entrar. Porque você está ligando algo. Está ligando nos céus e está proibindo também o mal de entrar. Porque você tem poder na palavra e no nome de Jesus. Entenda? É tremendo isso. Glória a Deus. Eu vou encerrando por aqui esta palavra, porque senão eu não vou parar de pregar hoje. Glória a Deus. Que esta palavra fique no teu coração. Que você seja abençoado com esta palavra, que o Espírito Santo te toque, que o Espírito Santo abra os teus olhos, que as escamas dos teus olhos caiam agora no nome de Jesus, que as escamas dos teus olhos caiam agora e você possa enxergar com os olhos do reino, no nome de Jesus. Fique com esta palavra. Deus abençoe você nesta tarde, que a graça de Deus esteja sobre você, tá bom? Deus abençoe. Amém. Um abraço.